Saudações, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. No nosso encontro de hoje, eu quero chamar a atenção para vocês para mais um requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. Nós já vimos o cabimento, ou seja, para que você possa interpor um recurso, é necessário que o recurso seja cabível para aquela circunstância, para aquele caso específico. Cabimento. Segundo requisito que a gente viu foi legitimidade. Quem é a parte, quem é legítimo, porque não só a parte, né? Quem é legítimo para poder interpor um recurso? Já vimos quem são essas pessoas, vimos que excepcionalmente o magistrado pode interpor recurso desde que ele não seja o condutor daquele processo. Vimos que serventuários, auxiliares da justiça também podem, falamos do MP e do terceiro prejudicado. Hoje nós vamos falar de um requisito que é o chamado requisito intrínseco, chamado interesse recursal. Então preste atenção, o fato de você ir ao fórum e protocolar o recurso, só que ninguém mais vai ao fórum hoje, né? O fato de você protocolar um recurso em um processo, no PJE, por exemplo, exige que você saiba várias coisas. Para você apertar o botãozinho assim, enviar, protocolar, você tem que saber qual é o recurso adequado, saber se você é legítimo e saber agora, a partir de agora, se você tem interesse recursal. E aí, para a gente saber em que consiste esse interesse recursal, nós vamos partir do nosso velho amigo, o 996. O 996 pautou, guiou o nosso último encontro e ele também vai guiar o nosso encontro atual. Porque diz ele, o recurso pode ser interposto pela parte, e aí a palavrinha mágica, pela parte vencida. Essa palavra é a palavra mágica. Você vai escrever uma palavra para você nunca mais esquecer dela. A palavra é sucumbência. O que é sucumbência? Sucumbência é quando você perde ou você deixa de ganhar aquilo que você pediu para o juiz. Guarda essa expressão, sucumbência. Você perde, você é condenado, por exemplo, ou você faz um pedido e o juiz julga totalmente improcedente, ou então você pode até ganhar, mas você não ganha tudo o que você queria. Tá bom? O nome disso é sucumbência. Essa palavrinha sucumbência você vai substituir nesse termo aqui, ó, o 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, tá bom? Mas pelo terceiro. Qualquer terceiro? Não, o terceiro prejudicado. E pelo Ministério Público. E aí o Ministério Público tem uma peculiaridade, algumas peculiaridades, que nós iremos ver um pouco adiante. Então vamos lá. Vamos tratar hoje da ideia de interesse recursal. O interesse recursal, ele se assemelha muito, assim como a legitimidade, eu esqueci de falar isso no nosso último encontro, mas o interesse recursal se assemelha muito a uma condição da ação. Lá no processo civil 1, vocês estudaram, vocês dominam isso com toda destreza, eu tenho certeza disso, que vocês viram que o interesse ele pode ser dividido em dois binômios, duas partes. Quais são as partes que você pode dividir o interesse de agir? Que nós vamos falar agora de interesse recursal. A primeira parte é a utilidade, a segunda parte é a necessidade. Vamos lá. Para você recorrer, portanto, você tem que demonstrar para o tribunal ou para o órgão que vai julgar o seu recurso que o seu recurso é necessário e que o seu recurso é útil para você. Vamos lá. A ideia de utilidade vem atrelada à ideia do prejuízo. Prejuízo. Alguém ajuizou uma ação contra mim. O juiz me condenou a pagar 10 mil reais, R$ 1.000 de danos morais. Vocês não acham que tem um prejuízo aí? É óbvio, é evidente que tem um prejuízo. Ou seja, eu sucumbi. Se eu sucumbir, eu tenho o poder de recorrer. Qual recurso? Depende da situação. Se for uma decisão interlocutória, grave o instrumento. Se for uma sentença, apelação cível. Se for um acordo do Tribunal de Justiça, do TRF, RESP ou RE. Então, sucumbir é um requisito, a sucumbência é um requisito muito importante. Eu ia falar assim, ó, imprescindível. Não, vamos tirar essa palavrinha imprescindível, nós vamos falar um pouco sobre ela um pouco adiante. Mas é um requisito muito importante para que a pessoa possa acessar o juízo recursal, tá? Então, é necessário que você demonstre a utilidade. Em que consiste essa ideia de utilidade? Exatamente da ideia de que para você não ter que pagar alguma coisa,
você precisa daquele recurso ali porque é um recurso útil. Se você não interpuser o recurso, você vai ter que pagar aquilo ali. Então o recurso ele vai ser útil para você reverter a sucumbência, ou você obter aquilo que você pediu e o juiz não deu. Essa é a ideia de utilidade, tá bom? Interesse recursal se divide em utilidade e necessidade. Então, é útil porque eu espero alcançar uma situação mais vantajosa do que aquela se eu ficar quieto. Se eu for condenado e eu ficar quieto, eu vou ter que pagar. Então, o recurso é útil para mim, para eu tentar reverter a situação ou então conseguir uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático. Portanto, a sucumbência é requisito para a interposição do recurso. Então, vamos lá. Se você olha o final de uma sentença, a sentença fala assim, ó, isto posto, julgo procedente ou julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu em 80. O problema é que eu tinha pedido quanto? Eu pedi 100. Eu pedi a condenação em 100. O juiz só se convenceu dos 80, certo? Então, para que eu consiga esses 20 que eu não obtive aqui embaixo, eu tenho o interesse recursal. E é isso que eu tenho que demonstrar na minha peça de deposição do recurso. Essa, portanto, é a ideia da utilidade. A ideia da necessidade é a seguinte: se você ficar quieto, se você não recorrer da decisão, você vai ter que cumprir a ordem que o juiz deu. Então, a única forma que você tem para poder reverter aquilo é interpondo o recurso. Se você puder alcançar aquela mesma coisa fora do judiciário, se você puder ter aquele mesmo bem jurídico que você está tentando tutelar ali no processo, por outra forma, o recurso não vai ser necessário. Entenderam? Então, interesse recursal se divide em utilidade e necessidade. E agora nós vamos começar a aprofundar um pouco mais nessa ideia de sucumbência. Nós vamos tratar da sucumbência sobre dois aspectos. Uma sucumbência chamada de formal, ou seja, do ponto de vista retrospectivo, você vai olhar para trás e falar o seguinte, olha, o juiz me condenou lá atrás, ou então o juiz não me deu tudo o que eu pedi. Esse é o aspecto da sucumbência formal, o ponto de vista retrospectivo. E tem um outro aspecto, uma outra vertente da sucumbência, que é a chamada sucumbência material. É um ponto de vista prospectivo. Retrospectivo para trás, prospectivo para frente. Vamos então começar tratando do ponto de vista formal, da sucumbência formal. A sucumbência formal ela está retratada, está explícita no artigo 996, quando diz o recurso pode ser interposto pela parte vencida e pelo terceiro prejudicado. Então o que você vai fazer para saber se há sucumbência formal ou não? Você vê o pedido, se eu sou o autor da ação, eu vejo o pedido e comparo com a sentença. Eu pedi 100, a sentença deu 100, não tem sucumbência para mim. Essa sucumbência formal não existe. Agora, se eu pedir 100 e o juiz deu 99,9, tem sucumbência, tá bom? Eu deixei de ganhar o que eu havia pedido. Vamos ver do ponto de vista do réu. Eu pedi 100, tá certo? O juiz me deu 0, eu, autor da ação. Não há sucumbência para o réu. O réu não ganhou, não perdeu nada. Entenderam? Agora, se eu pedir 100, o juiz condenou o réu em 0,01, então tem sucumbência para o réu. E tem sucumbência para mim também? Tem sucumbência para mim também. E o nome disso é muito importante, nós iremos recuperar isso um pouco adiante. O nome disso é sucumbência recíproca, ou seja, os dois, ambas as partes, o autor e o réu, os dois perderam ou deixaram de ganhar alguma coisa. Tá bom? Essa é a sucumbência formal, ou seja, basta você saber quem foi que venceu o processo ali do ponto de vista puramente claro. Se o juiz julga procedente, eu não tenho interesse recursal. Nós vamos ver que tem um sinãozinho aí. Se o juiz julga improcedente, o réu não tem interesse recursal. Essa é a chamada sucumbência formal. Tem uma ressalva aqui. Qual é a ressalva? Eu já disse para vocês que os embargos de declaração, eles são um recurso totalmente distinto. Nós já falamos da nomenclatura, da forma de oposição ao invés de interposição. O prazo para os embargos é diferente. Nós temos aqui mais uma peculiaridade dos embargos de declaração. Quando chegar a aula dos embargos, vocês vão estar cansados e já dominando completamente o recurso chamado embargo de declaração. Mas qual é a peculiaridade dos embargos de declaração?
Os embargos, eles não exigem uma sucumbência. Vamos lá. O juiz julga procedente o pedido. Aí na sentença, eu já falei aqui do erro material. Na sentença, o juiz, no fundamento, fala assim, ó, vou condenar o réu a pagar 10 mil reais para o Juliano, na fundamentação. No final da sentença, aquela parte dispositiva, o juiz fala assim, ó, isso posto, condena o réu a pagar ao Juliano 10 mil reais. Escreve 10.000,00. E entre parênteses, 50 mil reais. Tá certo? Esse é o famoso erro material. Todo mundo sabe que a sentença era, na verdade, de 10 mil reais e não de 50 mil reais. Eu ganhei a ação. Na verdade, eu poderia até ficar em silêncio. Falar assim, ó, vai que ninguém vê esses 10 mil e pensa que são 50 mil reais. Então, uma dica que eu dou para vocês, depois que vocês se formarem, são profissionais do direito. Sejam éticos. Todo mundo ganha quando todo mundo é ético no processo. Sabe por quê? Porque esse tipo de subterfúgio, ele não vai te dar dinheiro fácil, não vai te levar a uma vantagem assim excessiva. Alguém vai fiscalizar o processo e ver que está errado. Então, o ideal é que você resolva isso quanto antes. Então, mesmo que você tenha ganhado o processo, você pediu 10 mil, o juiz condenou em 10 mil e errou, colocou 50 mil. Ainda assim, mesmo que você tenha ganhado o processo, você ainda assim pode opor embargo de declaração. Então, mais uma peculiaridade para você colocar nas anotações aí. Faz uma anotação à parte aí, embargo e declaração, várias, né? Uma delas é, não exige sucumbência do ponto de vista formal da parte que opõe os embargos de declaração. Porque o objetivo dos embargos é esclarecer, aclarar, tirar alguma obscuridade ou omissão no julgado. Então, mesmo se eu ganhei o processo, ainda assim eu tenho interesse recursal em opor os embargos de declaração. Outra coisa importante, 1002, abre lá o artigo 1002, diz o seguinte, a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Imagina que eu ajuizei uma ação de danos materiais e danos morais. O juiz julgou procedente os danos materiais e improcedente os danos morais. É a famosa sucumbência recíproca. Quem pode recorrer? Quem tem interesse em recorrer? Autor e réu. O autor porque não ganhou os danos morais e o réu porque foi condenado nos danos materiais. Entenderam? Então, eu posso impugnar essa sentença no todo ou posso impugnar em parte. E aí, o que vai dizer se eu posso impugnar no todo ou em parte? O meu interesse. E como é que eu vou saber o meu interesse? Eu tenho que cotejar, comparar, colocar do lado do outro a petição inicial, o pedido inicial e o que foi concedido, tá bom? Para saber se há interesse para impugnar no todo ou em parte aquela decisão. Outra peculiaridade em relação ao interesse recursal diz respeito aos pedidos alternativos e os pedidos subsidiários. O que é um pedido alternativo? Quando você pede para o juiz, excelência, condene o réu a me dar ou o Fusca ou o Fiat 147. Se o juiz condenar no Fiat 147, tá bom? Tá bom. Se o juiz condenar no Fusca, tá bom? Tá bom. Esses são os pedidos alternativos, ou um ou outro. O que é um pedido subsidiário? É assim, ó. Você pede para condenar, para tirar a multa. Excelência, revogue essa multa. Essa multa está muito alta, revoga. Se o senhor não achar que tem que revogar, pelo menos diminui a multa. Esse é o subsidiário. Então, se o tribunal não acolher o primeiro pedido, você ainda tem interesse recursal no segundo. Vou dar um exemplo. Você pede na petição inicial para condenar o réu a entregar o Fusca ou o Fiat. O juiz condena o Fusca. Tem interesse recursal? Não, porque o seu pedido foi alternativo. Qualquer um dos dois estava bom para você. Ponto. Parágrafo. Vamos falar agora do pedido subsidiário. Tribunal, revogue a multa. Eu não quero pagar nada de multa. Tá bom? Se o senhor achar que tem que pagar, pelo menos reduza a multa. O tribunal nega provimento ao recurso, diz assim, ó, a multa é devida. Ponto final. Não fala mais nada. Você pode, nesse caso, opor embargo de declaração, porque você tem interesse recursal, dizendo o seguinte, olha, tem uma omissão aqui. Porque eu pedi a revogação da multa e subsidiariamente, se o senhor não me desse o pedido 1, que você me desse o pedido 2. Qual é o pedido 2? A redução do valor da multa. Então, no pedido alternativo, o acolhimento de um deles acaba com o meu interesse recursal.
porque qualquer um dos dois valia para mim. No pedido subsidiário, se o tribunal nega o primeiro pedido, ainda assim eu tenho interesse de recorrer do segundo. Tá claro isso? Então lembre-se dessa ideia do pedido alternativo e do pedido subsidiário. Isso tudo está dentro de uma caixinha chamada de sucumbência formal, ou seja, o ponto de vista retrospectivo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: o juiz julga improcedente o pedido. Alguém ajuizou uma ação contra mim e o juiz julgou improcedente o pedido. Pergunta: eu, como réu, eu posso recorrer da sentença? Você vai dizer o seguinte: professor, você está doido, né? Doido. O cara ajuizou uma ação contra você. O juiz julgou improcedente, ou seja, não te condenou. E ainda assim tu quer recorrer? Para quê que tu quer recorrer? Para encher o saco do tribunal? Vamos lá. Eu posso, por exemplo, pedir para mudar o fundamento de uma sentença? Eu não quero a reversão da situação. Eu não quero que julgue procedente o pedido. Não, senão eu tô bêbado, né? O juiz julga improcedente, eu quero ser condenado. Não, o tribunal me condena, eu quero ser... Não é isso. Eu quero mudar o fundamento. Eu quero manter a improcedência, mas o fundamento não me convenceu. Eu quero mudar o fundamento. Isso é possível? Resposta simples e direta. Regra: não. Não é possível mudar o fundamento da sentença. Ou seja, eu sou carecedor de interesse recursal para mudar o fundamento de uma decisão judicial. Tá claro isso? Agora vamos pensar um pouco mais adiante aqui. Vamos imaginar, por exemplo, uma sentença que extingue o feito por ilegitimidade da parte. O juiz, alguém ajuiza uma ação contra mim, o juiz fala bem assim, ó: Juliano não é legítimo para poder figurar no polo passivo dessa ação. Essa sentença tem análise de mérito ou é uma sentença sem apreciação do mérito? Segunda resposta, não é isso? Sentença que reconhece carência de ação, ausência dos requisitos, ela é uma sentença que extingue o feito sem apreciação do mérito. Tá bom? Qual a diferença da coisa julgada material para a coisa julgada formal? A sentença que extingue o feito por ausência das condições da ação, por carência de ação, é sentença que transita julgado do ponto de vista formal ou material? Formal, não é isso? Material é quando o juiz analisa a prova do processo e diz: Juliano não vai pagar nada, Juliano não é responsável, Juliano é legítimo para poder ficar no polo passivo, mas ele não é responsável pelo dano. Isso posto, julgo improcedente. Se essa sentença fizer coisa julgada, o nome disso é coisa julgada material. Nada, ninguém pode desfazer isso. Tem uma coisa que nós iremos ver no final do curso, chamada ação rescisória, mas por enquanto, a sentença que já transitou julgada, contra a qual não cabe mais recurso, ninguém pode mexer mais nisso. É essa chamada coisa julgada material. De outro lado, a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito, dizendo, por exemplo, que eu sou parte legítima para figurar no polo passivo da ação, o autor da ação, ele pode melhorar a prova do processo e ajuizar a mesma ação contra mim. Entenderam? Essa coisa julgada formal, portanto, não impede a rediscussão do tema em uma nova ação. Então vamos lá, pensa comigo aqui. Será que eu teria interesse recursal em interpor um recurso para modificar o fundamento de uma sentença? Resposta genérica. Regra: não é possível isso. Não é possível. Portanto, entretanto, no caso, por exemplo, de uma extinção do feito sem julgamento de mérito, e eu quero transformar esse fundamento para um fundamento com julgamento de mérito, eu tenho interesse recursal. Entenderam? É polêmico o tema. Nelson Nery, por exemplo, diz que não pode, mas Barbosa de Moreira diz que pode fazer isso. Mas é um tema polêmico. Então vamos lá. Concretizando o meu raciocínio. Alguém ajuiza uma ação contra mim. O juiz profere uma sentença dizendo: Juliano não é legítimo, extingue o feito sem julgamento de mérito. Essa sentença, se transitar em julgado, se fizer coisa julgada, a pessoa pode ajuizar uma nova ação contra mim? Pode, porque é uma coisa julgada formal. Tá bom? Outra situação, alguém ajuiza uma ação contra mim e o juiz analisa a prova e fala assim: ó, Juliano não causou dano, Juliano não será condenado. Julgo improcedente o pedido do autor. Se essa sentença transitar em julgado, ela vai fazer coisa julgada material. Nunca mais esse sujeito vai me atormentar
no judiciário. Ele pode atormentar na vizinhança, botando um carro de som aqui na porta de casa para poder me dar feliz aniversário, etc. Mas judicialmente, em relação àquele fato específico, ele nunca mais vai poder ajuizar ação contra mim. Por quê? Porque aquela sentença faz coisa julgada material. Então, nesse caso, se eu conseguir demonstrar para o tribunal que convém para mim que ele mantenha a improcedência, ou seja, que ele não me condene, mas que ele mude o fundamento para que eu fique em paz para o resto da minha vida, eu, portanto, teria interesse recursal. Então, gente, eu estou falando aqui de uma sucumbência material, é uma sucumbência prospectiva. Eu estou mostrando para o tribunal que eu tenho um prejuízo para o futuro. Não é um prejuízo no passado, não é a sucumbência formal do ponto de vista retrospectivo. Ficou claro isso? A diferença entre a sucumbência formal e a sucumbência material? A sucumbência formal é aquela, julga improcedente. Se julgou improcedente, eu como réu não tenho interesse recursal. Mas às vezes, mesmo se eu ganho, entre aspas, o processo, eu teria uma sucumbência material no conteúdo. Do ponto de vista prospectivo para o futuro, eu posso pedir para modificar o fundamento da sentença para que nunca mais, no futuro, aquela pessoa venha a ajuizar uma ação contra mim. Tá claro isso, gente? Tá claro? Muito bem. Outra coisa importante aqui é a seguinte. Existe duas ações, na verdade 3, que são ações que fazem coisa julgada, mas a depender da sentença, essa coisa julgada pode ser revista. É a chamada coisa julgada secundum eventum litis. Coisa julgada secundum eventum litis. A ação popular e a ação civil pública, e a terceira ação é a ação para lidar com direitos difusos e coletivos do CDC. Essas 3 ações, elas funcionam assim. Se o juiz julga improcedente por insuficiência de provas, certo? Essa sentença não faz coisa julgada. Você ajuiza uma ação civil pública. E aí o juiz julga improcedente porque as provas não convenceram ele. O Ministério Público pode ajuizar a mesma ação com melhor prova para tentar condenar o Juliano a pagar aquele dano que ele causou ao erário público, por exemplo. Entenderam? Essa é a chamada coisa julgada secundum eventum litis, ou seja, depende do resultado do primeiro julgamento. Nesse caso, de igual modo, eu também posso recorrer. Mesmo que o juiz julgue improcedente, eu posso pedir para o tribunal e falar assim, ó, tribunal, analisa a prova e veja que eu não posso ser condenado nessa ação. Porque se for assim, o MP não vai poder ajuizar uma nova ação contra mim. Tá bom? Essa é a chamada sucumbência material, do ponto de vista prospectivo. E por fim, gente, o interesse que é muito importante a gente mencionar, que é o interesse de um sujeito que está aqui, no 996. Diz lá o 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, ou seja, parte vencida, terceiro prejudicado. Os dois casos pressupõem o quê? Sucumbência. Nos dois casos pressupõe o quê? Interesse recursal, necessidade e utilidade. Tem que demonstrar isso. Se não demonstrar, não vai ser cabível, não vai ser conhecido o recurso. Cabimento é outra coisa. Não vai ser conhecido aquele recurso. Tá claro? Entretanto, se você continuar lendo, você vai achar assim, ó, e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Aqui, portanto, quando é a parte, exige sucumbência. Quando é terceiro, exige sucumbência. E quando é MP? A lei não exige interesse recursal para o MP. Quando o promotor de justiça propõe uma ação civil pública, não é o interesse dele, não é ele que está perdendo alguma coisa, é a sociedade que está perdendo alguma coisa. E é por isso que ele atuou naquele processo. Vocês estão entendendo? Então o MP tem uma coisa diferentinha em relação ao interesse recursal. Que coisa diferentinha é essa? E aí você tem vários autores tentando explicar esse detalhe do Ministério Público. Uns dizem o seguinte, o interesse está atrelado à legitimidade. Ou o Nelson Neri diz que o interesse é pressuposto, que ele chama de in re ipsa. O simples fato da lei conferir ao Ministério Público a legitimidade para recorrer, confere igualmente para ele o interesse recursal. Entendam, portanto, que o MP não tem o interesse próprio dele, é o interesse especial.
Anota aí uma frase que é interessante, que é uma frase da doutrina. Diz assim, ó: o interesse do Ministério Público em recorrer deverá ser identificado à luz daquilo que pede, em razão do bem jurídico que se pretende proteger com o recurso, ainda que se trate de contrariar aquilo que justificou a sua intervenção. Então presta atenção. O Ministério Público ele participa de um processo em razão do interesse de um incapaz. Aí o juiz julga procedente o pedido em favor do incapaz. Ainda assim, o Ministério Público pode recorrer? Pode. Ele não fica atrelado ao interesse daquele que legitimou a intervenção no processo. O Ministério Público é o fiscal da lei, ele está protegendo o interesse público. Se, por exemplo, o Ministério Público notar que está tendo um conluio, uma arrumação entre autor e o réu, para que consiga judicialmente algo que é ilegal, ainda assim o Ministério Público pode recorrer. Porque ele está em busca da verdade real, ele está em busca de um interesse público que não é transigível entre as partes. Entenderam, gente? Então aqui a gente encerra esse terceiro requisito recursal, requisito intrínseco recursal, chamado de interesse recursal. Tá bom? A gente volta continuando com outros requisitos. Ainda não acabou, não. Tem mais. Até loguinho. Tchau, tchau.